Oi pessoal, tudo bem? Agora vamos continuar com as nossas aulas de dilatação. Vamos falar agora de como calcular o valor da dilatação, ou seja, calcular o quanto que os corpos aumentam de tamanho ou diminuem de tamanho quando se dilatam. Vamos começar pela dilatação linear. Vamos pensar numa barra metálica, uma barra fina e comprida. E a gente vai chamar o comprimento inicial dessa barra, ou seja, qual que é o tamanho que essa barra tem no começo, antes de dilatar. Vamos considerar que essa barra tenha um tamanho que vamos chamar de L0. Vamos pegar aqui nosso desenho da barra. Vou considerar então uma barra que inicialmente tem um tamanho L0. E aí o que vai acontecer? A gente vai dar uma esquentada nessa barra, ou seja, vamos aumentar a temperatura dela. E ela vai sofrer um aumento de temperatura que nós vamos chamar de ΔT. Então ΔT no nosso caso aqui está representando o quanto que a temperatura dessa barra aumentou. Quando a temperatura dela aumenta, ela se dilata, então o tamanho dela também vai aumentar. Só que como aqui a largura e a altura da barra são desprezíveis comparados com o comprimento, então a gente vai considerar a dilatação só no comprimento, ou seja, só em uma dimensão. Por isso que ela é definida como uma dilatação linear. E quando a gente aquece essa barra, aumenta a temperatura em ΔT, ela vai adquirir um comprimento final que nós vamos chamar de L. E o valor da dilatação dessa barra vai ser a diferença entre o tamanho inicial e o tamanho final, ou seja, entre o L e o L0. Então, para eu calcular o quanto que a barra se dilatou, ou seja, o valor da dilatação da barra, que a gente vai chamar de ΔL, eu tenho que fazer o L0, ou o L menos o L0. Se a barra tinha 1 metro e 1 metro de comprimento e ela aumentou para 1 metro e 1 centímetro, então esse ΔL vai valer 1 centímetro. Agora, eu posso determinar a dilatação da barra não fazendo o comprimento final menos o inicial. Existe uma outra forma de se fazer isso. A gente pode considerar as características físicas da barra. A dilatação ela vai depender do comprimento inicial da barra. Tá? Então, quanto mais comprida a barra é no início, maior vai ser o quanto ela vai se dilatar. Eu posso também calcular essa dilatação de acordo com a variação da temperatura, ou seja, quanto mais a temperatura aumenta, mais a barra se dilata. E eu posso também calcular o valor dessa dilatação, e isso a gente já viu na aula passada, de acordo com o material que constitui essa barra, que é caracterizado pelo coeficiente de dilatação linear que a gente chama de alfa, né, que está aqui na nossa fórmula. Ou seja, eu posso determinar o ΔL fazendo o comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação da temperatura, que é o quanto a temperatura aumentou ou diminuiu. Tá? Eu vou obter o quanto vale esse ΔL aqui, que é o quanto que a barra aumentou de tamanho. Agora, tem uma manipulação matemática que permite para a gente calcular o tamanho final da barra, ao invés de calcular o quanto ela aumentou, que é combinando essas duas fórmulas. Combinando essas duas fórmulas, eu chego numa fórmula direta para calcular o comprimento final da barra, o nosso L, que é essa fórmula aqui. O L é igual ao L0, e aí entre parênteses, o 1 mais o alfa vezes o ΔT. Tá? Em problemas que a gente tem que calcular o comprimento final da barra, a gente pode, se quiser, calcular o ΔL primeiro e depois somar o ΔL com o L inicial. Ou a gente já pode fazer um cálculo só direto utilizando essa fórmula aqui. Existem essas duas opções para a gente poder utilizar. Seguindo em frente, agora a gente vai falar da dilatação superficial, que é quando a gente considera a dilatação em duas dimensões. Então, vamos imaginar uma chapa metálica. Uma chapa metálica fina, né, de uma espessura bem pequena, mas que tem comprimento e largura consideráveis. Vamos chamar
a área inicial dessa chapa de S0 e vamos chamar a área final dessa chapa de S. Ou seja, antes do processo de dilatação, a área da chapa era S0. Depois que a gente aqueceu essa chapa, ou seja, teve um aumento de temperatura ΔT, aí a chapa cresceu e fechou com esse tamanho aqui, S. Bom, então o aumento da área, né, esse ΔS, ou seja, o quanto que a área aumentou de tamanho, a gente vai calcular análogo ao que a gente fez lá com a dilatação linear. A gente vai pegar a área final e fazer menos a área inicial. Aqui na figura a gente repara que o ΔS, que essa parte está destacada em cinza, é o quanto que a chapa aumentou de tamanho, né? Comparando esse tamanho inicial com o tamanho final. Então a gente tem aí esse nosso ΔS. Agora a gente vai determinar o ΔS de outra maneira, sem fazer a área final menos inicial. Isso também é análogo àquilo que a gente tem na dilatação linear, né? Para achar o valor do ΔS, eu posso fazer a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, vezes o ΔT. Bom, repare que as duas fórmulas aqui elas são bem análogas, né? E se eu quiser determinar a área final, eu posso fazer também a área final igual à área inicial vezes 1 mais o beta vezes o ΔT. A informação relevante que a gente tem nesse caso aqui é que, como a gente viu na aula passada, o beta ele é 2 vezes o valor do alfa. Então tem problemas que você vai resolver com isso aqui, que ele vai te dar o valor do alfa, e aí você vai ter que saber que se trata de uma dilatação superficial e calcular o valor do beta multiplicando o alfa por 2. Bom, gente, então nessa aula a gente viu sobre dilatação linear e dilatação superficial. Dilatação linear é quando você considera uma dimensão só, dilatação superficial quando você considera duas dimensões. Na próxima aula a gente continua vendo então como calcular os valores das dilatações dos outros tipos de dilatação. Tá? Então a gente se vê até a próxima.